Os hebreus eram um povo de origem semita. Os semitas compreendem dois importantes povos, os hebreus descendentes de Isaac e os árabes de Ismael. Gênesis 16 nos conta essa história. E é claro que se distinguiram de outros povos da antiguidade por sua crença religiosa. O termo hebreu significa gente do outro lado do rio, isto é, do rio Eufrates. E vem também, do patriarca Éber, do hebraico. E é claro que Éber é um dos descendentes de Noé, da linhagem de Sem. Os hebreus foram um dos povos mais influenciaram a civilização atual. Sua religião, o judaísmo, influenciou tanto o cristianismo quanto o islamismo. O conhecimento acerca desse povo vem principalmente das informações e relatos bíblicos, principalmente o Antigo Testamento, das pesquisas arqueológicas que ajudam em muito e das outras obras de historiadores judeus. Em 1947, com a descoberta de pergaminhos em cavernas às margens do Mar Morto, chamados os manuscritos do Mar Morto, foi possível obter mais informações sobre os hebreus. Esses pergaminhos foram deixados por uma comunidade que viveu ali por volta do século I a.C. Os hebreus eram inicialmente um pequeno grupo de pastores nômades, organizados em clãs ou tribos, chefiadas por um patriarca. Conduzidos por Abraão, deixaram a cidade de Ur, na Mesopotâmia, e se fixaram na Palestina, Canaã, a terra prometida, por volta de 2000 a.C. A Palestina era uma pequena faixa de terra, que se estendia pelo vale do Rio Jordão, limitava-se ao norte com a Fenícia e ao sul com as terras de Judá, a leste com o deserto da Arábia e a oeste com o mar Mediterrâneo. Os governadores do patriarca, os governados por patriarcas, os hebreus viveram na Palestina durante 3 séculos. Os principais patriarcas hebreus foram Abraão, foram Isaac, foi Jacó, também chamado Israel, porque Jacó foi mudado o nome para Israel, daí o nome israelita. Por volta de 1750 a.C., uma terrível seca atingiu a Palestina. Os hebreus foram obrigados a deixar a região e buscar melhores condições de sobrevivência no Egito. Permaneceram no Egito cerca de 400 anos, até serem perseguidos e escravizados pelos faraós. Liderados então por Moisés, os hebreus abandonaram o Egito, provavelmente em 1290 a.C., porém os críticos liberais da Bíblia dizem que poderiam ser talvez superior a esta data, tomando por base em suposições a respeito dos governantes egípcios, bem como a data arqueológica do século XIII a.C. Os hebreus retornaram à Palestina. Essa saída em massa dos hebreus do Egito é conhecida como o Êxodo, e nós encontramos em Êxodo 3, quando Moisés estava no Monte Horebe, e a Bíblia diz que ele viu uma sarça, e essa sarça não se consumia, e Moisés, curioso, queria saber por que aquela sarça não se consumia. E a Bíblia diz que ele estava aproximando daquela sarça, quando do meio da sarça brandou uma voz, Deus dizendo a ele: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E ali Deus começou a dizer a Moisés tudo aquilo que ele teria que fazer, tudo aquilo que ele teria que dizer. E é claro que ele disse várias desculpas, entre elas que ele não tinha condição de falar. E Deus falara para ele que iria levantar Arão, que era irmão dele, para ser o porta-voz dele. De forma que, queridos, de volta à Palestina, sob a liderança, e é claro que quando Moisés morreu, veio Josué, e a liderança de Josué, os hebreus tiveram de lutar contra o povo cananeu, logo após a entrada à terra prometida, e depois dos cananeus e posteriormente contra os filisteus. Josué era sucessor de Moisés, distribuiu as terras conquistadas entre os 12 tribos de Israel, que eram os 12 filhos de Jacó. São estes Azé, Naftali, Dan, Manassés, Zebulon, Isacar, Efraim, Gade, Benjamim, Ruben, Judá e Simeão. Nesse período, os hebreus passaram a se dedicar à agricultura, à criação de animais, ao comércio, tornaram-se, portanto, sedentários. No período de lutas pela conquista da Palestina, durou quase 2 séculos. Os hebreus foram governados pelos juízes. Os juízes eram chefes políticos, militares e religiosos. Embora comandassem os hebreus de forma enérgica, não tinham uma estrutura administrativa permanente. Entre os mais famosos juízes, destaca-se Sansão, que ficou conhecido por sua grande força, conforme relata a Bíblia. Outros juízes importantes foram Gideão
e, por fim, Samuel, né? Sequência de lutas e problemas sociais, os hebreus olharam para outras nações e viram que todas tinham reis. Então suplicaram um rei a Samuel, é claro. E então Samuel ungiu o primeiro rei, né, que é Saul. Os hebreus adotaram então a monarquia, e é óbvio que o objetivo era centralizar o poder nas mãos de um rei, e assim ter mais força para enfrentar os povos inimigos como os filisteus, que eram rei também. Todas as demais nações utilizavam, né, da monarquia, e só Israel não, mas era obra de Deus. E o primeiro rei, né, dos hebreus foi Saul, isso em aproximadamente 1010 anos antes de Cristo. Depois veio o rei Davi, né, o homem segundo o coração de Deus, que depois da unção venceu o urso, o leão, né, venceu o urso, venceu o leão, e até o homem mais temido dos filisteus, né, o Golias. Com a conquista de toda a Palestina, a cidade de Jerusalém tornou-se a capital política e religiosa dos hebreus. O sucessor de Davi, né, foi o seu filho Salomão, que terminou a organização da monarquia hebraica, e seu reinado marcou o apogeu do reino hebraico. Durante o reinado de Salomão, 966 a 926 a.C., houve um grande desenvolvimento comercial, foram construídos palácios, fortificações, a construção do templo, né, de Jerusalém, criou um poderoso exército, organizou a administração, o sistema de impostos, né, montou uma luxuosa corte com muitos funcionários e grandes despesas. E é claro que para sustentar uma corte tão luxuosa e despesa, Salomão obrigava o povo hebreu a pagar pesados impostos. O preço dessa exploração foi o surgimento de várias revoltas, né, e revoltas sociais. Com a morte de Salomão, essas revoltas provocaram a divisão religiosa e política das tribos e o fim da monarquia unificada. Formaram-se então 2 reinos. Ao norte 10 tribos formaram o reino de Israel, e com a capital em Samaria, e ao sul as 2 tribos restantes formaram o reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Em 722 a.C., os reinos de Israel foram conquistados pelos assírios, comandados por Sargão II. Grande parte dos hebreus foram escravizados e espalhados pelo Império Assírio. Em 587, o reino de Judá foi conquistado pelos babilônios, comandados por Nabucodonosor. Os babilônios destruíram Jerusalém e aprisionaram os hebreus, levando-os para a Babilônia. Este episódio ficou conhecido como o cativeiro da Babilônia. E é claro que se deu em vários períodos, foi 3 invasões, né? 3 invasões até conquistar, inclusive levou Ezequiel, levou Daniel, levou Sadraque, Mesaque e Abednego, né, nas suas identidades babilônicas. É claro que Misael, Ananias e Azarias eram identidades, né, hebraicas. Levaram todo este povo, este pessoal, e foi para a Babilônia, né, para o cativeiro babilônico. E a cidade ficou destruída, a cidade ficou, né, deserta. E os hebreus permaneceram presos até 538 a.C., quando o rei persa Ciro conquistou a Babilônia, e puderam então a Palestina, que se tornaram província do Império Persa, e reconstruir então o Templo de Jerusalém, quando permitiu que Neemias, né, permitiu que vários outros 50 mil judeus retornassem da Babilônia para a Palestina, propriamente Jerusalém, para reconstruir os muros, né? Neemias reconstruiu os muros, né? E a finalidade de reconstruir também o templo, que era o símbolo de adoração a Deus naquela época. E a partir desta época, os hebreus não mais conseguiram conquistar, né, claro, a autonomia política da Palestina, que se tornou sucessivamente província dos impérios persas, né, macedônios e, por fim, do Império Romano. Durante o domínio romano na Palestina, o nacionalismo dos hebreus fortaleceu-se, levando a se revoltar contra Roma no ano 70 da nossa era. O imperador romano Tito sufocou uma rebelião hebraica e destruiu o segundo templo de Jerusalém. É o templo construído pelos os irmãos repatriados, pelos judeus repatriados, né, 50 mil judeus, que Ciro permitiu que voltasse, e depois a ornamentação de Herodes, né, que o templo foi, né, de cima a baixo em ruínas novamente. E então os hebreus dispersaram por várias regiões do mundo, e esse episódio ficou conhecido também como a diáspora, né, que é a dispersão. No ano de 136, sofreram a segunda diáspora do reinado de Adriano, imperador romano. Os judeus foram definitivamente expulsos da Palestina. Dispersos pelo mundo, o povo israelita organizaram-se em pequenas comunidades, unidos, preservaram os elementos básicos de sua cultura,
como a linguagem, né, o hebraico falado. É claro que aquele hebraico arcaico perdeu-se, né, perdeu-se em vários sentidos, porque hoje, né, existe um hebraico moderno, um hebraico usando alguns sinais maçoréticos, né, os maçoretas inventaram alguns sinais, né, para ajudar na interpretação da língua e na língua falada também, porque o hebraico contém apenas as consoantes, as vogais não. E o hebraico arcaico era somente as consoantes. As vogais não existiam no nome, né, nos nomes. E agora com os maçoretas vieram os sinais maçoréticos, que são justamente as vogais. Hoje junta-se uma consoante do hebraico com o sinal maçorético, que é a vogal, e dar-se então a interpretação da letra, dos nomes, das palavras ali que querem informar. E é claro que a religião, né, e alguns objetivos comuns, entre eles voltaram à Palestina. Assim os hebreus se mantiveram como nação, embora não construíssem um Estado. Somente em 1948 os judeus puderam se reunir num Estado independente, com a determinação da ONU. ONU é a Organização das Nações Unidas, né, que criou o Estado de Israel, decisão que criou sérios problemas na região do Oriente Médio. Pois com a saída dos judeus da Palestina no século I, outros povos, principalmente de origem árabe, ocuparam e fixaram-se na região. A oposição dos árabes à existência do Estado de Israel tem resultado né, contrário, porque há guerras continuadas naquela região, conflitos continuados ali. E vale ressaltar que no dia 27 de novembro de 1947, né, por deliberação da ONU, né, ONU que na reunião presidia um chanceler brasileiro, né, um diplomata brasileiro chamado Oswaldo Aranha, né, ele presidiu aquela reunião naquela época e por decisão quase que unânime, né, pouquíssimos votos contrários, né, deu-se então a decisão de formar novamente na Palestina a terra dos judeus. E é claro que a independência deu-se em abril, se não me falha a memória, dia 14 de maio, ou foi abril, de 1948, que foi a independência do Estado de Israel naquelas terras, né, no Oriente Médio. Né? E a vida socioeconômica dos hebreus pode ser dividida em duas fases, né, a nômade e a sedentária. A princípio, os hebreus eram pastores nômades, não tinham habitação fixa, que se dedicava à criação de ovelhas e cabras. Os bens pertenciam a todo o clã. Mais tarde, já fixaram na Palestina, foram deixados os antigos costumes das comunidades nômades, desenvolveram a agricultura e o comércio, tornaram-se então sedentários. Nos primeiros tempos, a propriedade da terra era coletiva, depois surgindo a propriedade privada da terra e dos demais bens. Surgiram as diferentes classes sociais e a exploração de uma classe pela outra. A consequência dessas mudanças foi que grandes proprietários e comerciantes exibiram luxo e riqueza, enquanto os camponeses, pobres, e os escravos viviam na miséria. A religião é uma das principais bases da cultura hebraica e representa a principal contribuição da cultura, né, cultural dos hebraicos ao mundo ocidental. A religião hebraica possui dois traços característicos: o monoteísmo, né, a ideia messiânica, né, a maioria dos povos da antiguidade eram politeístas e acreditavam-se na existência de vários deuses, enquanto os hebreus adotaram o monoteísmo, acreditando em um único Deus criador do céu e da terra. E é claro que a ideia messiânica foi divulgada pelos profetas. Acreditava-se na vinda de um Messias, né, um enviado de Deus, né, profetizado por Isaías por diversas vezes. Inclusive ele é colocado como profeta messiânico, né, profetizou há 700 anos antes de Cristo aparecer. Ele profetizou por diversas partes do seu livro, né, boa parte dele falando sobre a vinda, sobre o ofício, sobre o trabalho, sobre tudo aquilo que o Messias, né, teria que fazer. E a doutrina fundamental da religião hebraica, é claro que o judaísmo, né, encontra-se no Pentateuco, que é a Torá. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, né, se encontra lá. A religião hebraica prescreve uma conduta moral orientada pela justiça, caridade, o amor ao próximo. Entre as principais festas judaicas destacam-se a Páscoa, que comemora a saída dos hebreus do Egito em busca da terra prometida, né, conhecida também do original Pesar, né, Pesar, que é uma palavra hebraica que significa passar além da marca. E também o Pentecostes, né, que recorda a entrega dos 10 mandamentos a Moisés também, conhecida também como a festa das primícias, né, quando os primeiros grãos
da seara é colhido e entregue ali na casa de Deus, né, como dízimo, como primícia das dízimos, né, os dízimos, né, e que relembra também a longa, e depois do Pentecoste existe a festa do tabernáculo, que relembra a longa permanência dos hebreus no deserto, né, durante o êxodo. E é claro que nós devemos, como cristãos, devemos simpatizar com os hebreus e orar por eles, né, principalmente para que o Messias, né, venha se revelar, para que Jesus Cristo se revele no meio deles. E é claro que na boa parte deles não acredita que Jesus Cristo é o Messias, mas há uma ala do judaísmo que acredita sim, que crê sim, que Jesus Cristo realmente é o Messias prometido, o Messias profetizado por Isaías há 700 anos antes de Cristo, o Messias falado por diversos profetas, patriarcas, enfim, né, pela palavra de Deus. Eles realmente um povo